Você já se sentiu pequeno demais diante de um desafio? Como se a vida fosse um campo de batalha, e você, apenas um menino com uma funda na mão. É aí que começa a nossa história. Porque Deus não procura os mais fortes. Ele escolhe os que têm um coração disponível. Israel vivia dias sombrios, o povo oprimido por inimigos e confuso por dentro. Os filisteus ameaçavam de um lado, de outro, a corrupção tomava conta até do próprio sacerdócio. O templo de Siló ainda abrigava a Arca da Aliança, mas havia silêncio, um silêncio que gritava: onde está Deus? É nesse cenário que nasce Samuel, um menino que não devia nem existir. Sua mãe, Ana, era estéril. Chorava em silêncio, enquanto Penina, a outra esposa de Elcana, zombava dela ano após ano. Mas Ana fez algo que mudou tudo. Entrou no templo e orou com o coração rasgado. Não pediu riquezas, não pediu vingança, pediu um filho e prometeu devolvê-lo a Deus. O sacerdote Eli, ao vê-la orar com os lábios se movendo, pensou que estivesse embriagada. Mas ao ouvir sua explicação, disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. 1 Samuel 1,17. Meses depois, Ana engravida. O nome do menino? Samuel. Ouvido por Deus. Quando ele desmamou, ela o levou ao templo e o entregou nas mãos de Eli, como prometera. Um menino vestido com uma pequena túnica, andando entre os levitas. Talvez nem entendesse ainda a grandeza do que carregava. Samuel cresceu ali, servindo, ouvindo, esperando. E então, em uma noite comum, enquanto dormia ao lado da arca, ouviu uma voz: Samuel! Ele achou que era Eli. Foi até o sacerdote. Nada. A voz chamou de novo, e de novo, até que Eli entendeu. Era Deus quem estava chamando. Na quarta vez, Samuel respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Foi o começo de algo eterno. Samuel não era rei, não era guerreiro, não vinha de uma linhagem poderosa, mas Deus falou com ele. E quando Deus fala com um menino, o destino de uma nação começa a ser reescrito. Talvez você também ache que é pequeno demais, que sua oração não tem força, que sua história não tem importância. Mas Samuel começou com uma oração sussurrada por uma mulher esquecida e terminou ungindo reis, guiando exércitos e calando gigantes. Deus não precisa de status, precisa de entrega. Um menino ouviu Deus no escuro. Mas o que fazer depois de ouvir? Samuel se levantou naquela madrugada com o coração acelerado. O que Deus lhe havia dito era grave. O juízo estava vindo contra a casa de Eli. O sacerdote, aquele que o acolheu desde pequeno, tinha fechado os olhos para o pecado de seus filhos, Hofni e Finéias, homens que, embora vestissem roupas sagradas, profanavam o altar com ganância e imoralidade. No dia seguinte, Eli percebeu o rosto assustado do menino e insistiu: não escondas de mim o que o Senhor te falou. E Samuel, mesmo com medo, contou tudo. Eli respondeu com resignação: é o Senhor. Faça o que bem lhe parecer. 1 Samuel 3:18. A partir daquele dia, Israel soube. Um novo profeta havia se levantado. Deus falava novamente ao seu povo, e falava por meio de um menino. Mas os dias continuavam difíceis. Os filisteus avançavam. O povo, desesperado, decidiu levar a Arca da Aliança para o campo de batalha, como se ela fosse um talismã. Mas se esqueceram de algo. A presença de Deus não pode ser manipulada. Eli, já velho, não impediu. Hofni e Finéias foram junto com a arca. No começo, o povo gritou de alegria, acreditando que venceriam. Mas no calor da guerra, veio a tragédia. Os filisteus venceram. Mataram Hofni e Finéias e tomaram a arca de Deus. Quando a notícia chegou a Eli, ele caiu da cadeira para trás e morreu. Tinha 98 anos, e assim a era de sua casa terminou, como o próprio Deus já havia dito. A esposa de Finéias, grávida, ao saber da derrota e da morte do marido e do sogro, entrou em trabalho de parto, e ao dar à luz, chamou seu filho de Icabô, que significa
Foi-se a glória de Israel, porque a arca havia sido levada. Mas será que a glória de Deus pode mesmo ser levada por mãos humanas? Os filisteus, ao levarem a arca para seus templos, descobriram algo surpreendente. Em Asdod, colocaram a arca diante de Dagon, seu deus de pedra. No dia seguinte, Dagon estava prostrado com o rosto no chão. Colocaram-no de volta. No outro dia, ele estava caído de novo, com a cabeça e as mãos cortadas. Pragas caíram sobre as cidades que abrigaram a arca. Tumores, confusão, desespero. Depois de 7 meses de tormento, os filisteus entenderam. Não se pode manter aquilo que pertence ao Santo de Israel. Eles devolveram a arca, com oferendas e arrependimento, sobre uma carroça puxada por vacas. E as vacas, sem guia humano, caminharam direto até Bet-Semes, em território israelita. Era como se Deus dissesse: vocês esqueceram de mim, mas eu continuo sendo Deus. A minha presença não depende da sua força, depende da sua reverência. E é isso que o povo começa a aprender. Não basta carregar símbolos sagrados. É preciso um coração quebrantado. Samuel viu tudo isso. O menino que servia em Siló agora se tornava a voz que despertava uma geração. Talvez, assim como Israel, você também esteja tentando vencer batalhas com amuletos, com fórmulas, com religiosidade vazia. Mas Deus está dizendo: eu não quero a sua força, quero a sua devoção, quero habitar em você, não ser carregado como um enfeite. A arca voltou. Mas a glória só voltaria quando o coração do povo se voltasse novamente ao Senhor. O tempo passou. Samuel agora era um homem, mas continuava a ouvir Deus como aquele menino do templo. Ele se tornou juiz sobre Israel, profeta respeitado e líder espiritual. Sua voz era diferente. Ele não gritava como um guerreiro, mas quando falava, o povo ouvia. Israel, depois da derrota com a arca, afundou em arrependimento. E Samuel, vendo o coração quebrantado do povo, disse com firmeza: se com todo o vosso coração vos convertestes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e preparai o vosso coração para o Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. 1 Samuel 7:3. O povo obedeceu, destruiu os ídolos, abandonou os altares falsos, e ali, em Mispa, Samuel reuniu toda a nação. Eles jejuaram, oraram, confessaram os pecados. Mas enquanto se humilhavam, os filisteus atacaram de novo. O medo tomou conta. Era como se o passado voltasse para assombrá-los. Mas dessa vez havia algo diferente. O povo não correu para a arca, correu para Samuel. Clama por nós ao Senhor. E Samuel fez exatamente isso. Ofereceu um cordeiro em holocausto e clamou com todo o seu ser. E então algo sobrenatural aconteceu. O céu trovejou com um som tão poderoso que os filisteus entraram em pânico. Foram derrotados diante dos israelitas, não pela espada, mas pelo som da glória de Deus. Naquele dia, Samuel ergueu uma pedra no chão e a chamou de Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Foi uma vitória que não dependia de estratégias humanas. Foi o grito do arrependimento que moveu o braço de Deus. Mas a paz durou pouco. Samuel já estava idoso. Seus filhos, que ele havia colocado como juízes, eram corruptos, repetindo o mesmo erro de Eli. E o povo, frustrado, foi até Samuel com um pedido chocante: constitui sobre nós um rei, como tem todas as nações. Samuel ficou abatido, sentiu-se rejeitado, mas Deus lhe disse: não te rejeitaram a ti, mas a mim me rejeitaram, para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel 8:7. Era como se Deus estivesse dizendo: eles querem um trono visível, mas perderam a confiança no meu governo invisível. Mesmo assim, Deus mandou Samuel atender o povo, mas com uma advertência: diga a eles o preço de ter um rei humano. Samuel os alertou. O rei tomaria seus filhos para a guerra, suas filhas para o serviço, seus campos, seus servos, seus frutos. Eles chorariam debaixo de um governo que não vinha do céu. Mas o povo insistiu:
Não, queremos ser como os outros. É aí que o coração de Israel revela sua doença. O desejo de parecer com o mundo, em vez de confiar em Deus. E talvez você também já tenha passado por isso. Desejar o que todos têm. Escolher segurança visível em vez da promessa invisível. Mas Deus, às vezes, permite aquilo que pedimos. Não para nos punir, mas para nos ensinar. Samuel então se preparou. A era dos profetas estava prestes a encontrar a era dos reis. E tudo começaria com um jovem alto, forte, que procurava jumentas perdidas e acabaria encontrando uma coroa. A história de reis quase sempre começa com batalhas, mas a de Saul começou com jumentas. Sim, jumentas. Quis, um homem da tribo de Benjamim, perdeu alguns de seus animais e mandou seu filho Saul procurá-los. Saul era alto, imponente, mais alto que todo o povo dos ombros para cima. 1 Samuel 9:2. Mas naquele momento era apenas um rapaz obediente, andando de aldeia em aldeia atrás dos bichos desaparecidos. Depois de dias sem sucesso, ele quis desistir. Mas o servo que o acompanhava sugeriu: vamos até o homem de Deus. Dizem que tudo o que ele fala acontece. Eles se referiam a Samuel. Naquele mesmo dia, Deus havia falado ao coração do profeta: amanhã, a esta mesma hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás como príncipe sobre o meu povo Israel. 1 Samuel 9:16. E quando os olhos de Samuel encontraram os de Saul, a confirmação veio: ali estava o escolhido, o mais curioso. Saul não fazia ideia, estava apenas procurando jumentas, mas Deus estava preparando um trono. Samuel o convidou para jantar, o colocou no lugar de honra. No dia seguinte, levou-o a sós, derramou azeite sobre sua cabeça e disse: porventura não te ungiu o Senhor por chefe sobre a sua herança? 1 Samuel 10:1. E então profetizou 3 sinais que aconteceriam naquele mesmo dia. Saul encontraria homens com pão, outros com cabritos. E por fim, um grupo de profetas descendo com instrumentos musicais. E quando se encontrasse com eles, o Espírito do Senhor viria sobre ele, e ele profetizaria. E tudo aconteceu, exatamente como Samuel disse. Mas mesmo com tantos sinais, Saul não se sentia digno. Quando chegou o dia de apresentá-lo ao povo, ele se escondeu entre a bagagem. Deus precisou revelar seu paradeiro. E quando finalmente se levantou diante da multidão, todos ficaram maravilhados com sua aparência e gritaram: viva o rei! Mas a verdade é que ele ainda não era rei de verdade. Era apenas uma escolha, uma promessa, porque um coração inseguro, mesmo coroado, ainda não aprendeu a governar. Alguns zombaram dele, outros o aclamaram. E Saul voltou para casa em silêncio, acompanhado apenas por alguns homens cujo coração Deus havia tocado. É aqui que o roteiro de Deus nos ensina algo precioso. Muitas vezes você pode estar apenas procurando jumentas, coisas simples, comuns, talvez frustrantes, mas por trás do ordinário, Deus está te conduzindo ao extraordinário. O que parece perda pode ser direção. O que parece coincidência pode ser unção. Saul não pediu a realeza, mas Deus o escolheu. E talvez hoje Deus esteja te dizendo: você está pronto para algo maior, mesmo sem entender ainda. Mas reinos não se firmam com aparência. E o trono de Saul, embora ungido, ainda seria provado pelo fogo. O povo finalmente tinha um rei. Saul fora ungido, confirmado por sinais e aclamado pelas tribos. Mas reinar não era só sentar num trono. Era conduzir uma nação ferida, dividir decisões, enfrentar guerras. E a primeira prova não demorou a vir. Na cidade de Jabes-Gileade, os amonitas cercaram os israelitas com crueldade. O líder inimigo, Naás, zombou deles e propôs um acordo diabólico. Furarei o olho direito de cada um de vocês e farei disso um insulto para todo Israel. 1 Samuel 11:2.
Os homens de Jabes pediram 7 dias para encontrar ajuda. Eles sabiam, ou Israel agia, ou seriam mutilados. Quando a notícia chegou a Saul, ele estava voltando do campo com os bois. Sim, mesmo ungido rei, ainda trabalhava com as mãos. Mas ao ouvir o clamor do povo, algo se acendeu dentro dele. O Espírito de Deus se apoderou de Saul, e sua ira se acendeu em grande maneira. 1 Samuel 11:6. Saul pegou uma junta de bois, cortou em pedaços e enviou por mensageiros por todo o território de Israel, dizendo: assim se fará com os bois de quem não seguir Saul e Samuel. Foi drástico, mas funcionou. O povo se uniu como nunca antes, e em apenas um dia, Saul reuniu 330.000 homens. Marcharam juntos, atacaram ao amanhecer e venceram com autoridade. Foi a primeira vitória do novo rei. E ali o povo exclamou com emoção: quem foi que disse: Saul não deve reinar sobre nós? Tragam-nos aqui e os mataremos. Mas Saul, em vez de alimentar o ódio, respondeu com nobreza: hoje ninguém morrerá, pois é dia em que o Senhor salvou Israel. 1 Samuel 11:13. É assim que os grandes líderes se revelam. Não no momento da conquista, mas na escolha de perdoar quando todos querem punir. Depois disso, Samuel chamou o povo a Gilgal. E ali, diante de Deus e de todos, Saul foi oficialmente confirmado como rei. Mas o velho profeta sabia que o povo ainda precisava de algo mais profundo que uma vitória militar. Precisava de arrependimento. Samuel então se colocou diante deles, não como juiz, mas como servo fiel. Fez um discurso comovente, pedindo que julgassem sua integridade, e ninguém achou culpa nele. Depois, com voz firme, lembrou como Israel sempre rejeitou o Senhor em troca de líderes humanos. E então, para selar aquela verdade, orou. E Deus enviou um trovão e uma chuva em plena época seca. Um milagre que fez o povo estremecer. Assustados, disseram: ora por nós, para que não morramos. Mas Samuel respondeu com ternura: não temais, somente temei ao Senhor, e servi-o fielmente com todo o vosso coração, pois vede quão grandes coisas vos fez. 1 Samuel 12, 20, 24. E agora, a pergunta para você. De que adianta vitórias públicas se o coração está longe de Deus? Saul começou bem, teve humildade, coragem, autoridade, mas o teste maior ainda estava por vir, o teste da obediência. Porque mais difícil do que vencer um inimigo é vencer a si mesmo. E antes que esse embate interno começasse, Samuel nos deixou a verdade mais simples e poderosa de todas: servir a Deus de todo o coração é o segredo da permanência. A consagração de Saul havia sido um sucesso. O povo estava unido, os inimigos tinham sido derrotados e a liderança do novo rei parecia promissora. Mas o coração de um líder se prova, não nas vitórias, mas nas decisões quando Deus parece demorar. O inimigo agora era outro, os filisteus, mais numerosos, mais armados, mais organizados. Eles dominavam a terra com mão de ferro. Não permitiam que os israelitas tivessem ferreiros para que ninguém pudesse forjar espadas ou lanças. Era um tipo de guerra silenciosa, uma opressão que tirava até os meios de resistência. Com medo, muitos israelitas se esconderam em cavernas e buracos. O exército de Saul estava diminuindo. Os soldados fugiam dia após dia. Samuel havia combinado de encontrar Saul em Gilgal, em 7 dias, para oferecer sacrifícios. Mas os dias passaram, e nada do profeta aparecer. Saul olhava ao redor e via os soldados se dispersando. O pânico crescia. O povo murmurava. Então, ele fez o que parecia ser o mais sensato, mas que, aos olhos de Deus, foi desobediência. Ele mesmo ofereceu o sacrifício. No exato momento em que terminou, Samuel chegou. Que fizeste? Perguntou o profeta com tristeza. E Saul tentou justificar. Vi o povo se espalhando, você demorou, os filisteus estão vindo.
Então me esforcei e ofereci o holocausto. Mas Samuel respondeu com palavras duras: procedeste loucamente. Não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus. Agora, o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. 1 Samuel 13, 13 e 14. Essa foi a virada. O reinado de Saul ainda continuaria por um tempo, mas sua linhagem já havia sido rejeitada. Enquanto isso, os filisteus avançavam com 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. Israel tinha apenas 2 espadachins, Saul e seu filho Jonatas. E foi justamente Jonatas quem deu o primeiro passo de fé. Sem avisar o pai, levou apenas seu escudeiro e disse: talvez o Senhor opere por nós, porque para ele tanto faz livrar com muitos ou com poucos. 1 Samuel 14, 6. Eles escalaram um desfiladeiro e enfrentaram os filisteus em um posto avançado. Mataram cerca de 20 homens. E então o terror de Deus caiu sobre o acampamento inimigo. Houve tremor, confusão, e os próprios filisteus começaram a lutar entre si. O exército de Saul, vendo o tumulto, voltou a lutar com coragem. Foi uma grande vitória. Mas algo estragou a celebração: a imprudência do rei. Saul, em seu zelo religioso, havia jurado que ninguém comeria até o final da batalha. Mas os soldados estavam exaustos, famintos. Quando a fome ficou insuportável, alguns comeram carne com sangue, quebrando a lei de Moisés. E o próprio Jonatas, que não ouvira o juramento, provou mel no caminho. Saul, ao descobrir, quis matá-lo. Sim, seu próprio filho. Foi o povo que interveio e impediu. Era claro, Saul estava perdendo o senso. Já não ouvia, já não discernia, já não governava com sabedoria. E aqui Deus começa a mostrar outra verdade. Não basta parecer espiritual. O coração precisa obedecer. Você pode estar cercado por caos, sentindo que Deus está demorando, achando que precisa agir com suas próprias mãos. Mas se não esperar pela direção do céu, sua força pode virar ruína. Samuel viu tudo. O rei estava perdendo o rumo, e a sombra de um novo escolhido já começava a se formar. Um novo dia amanheceu. Mas para Saul, aquele dia carregava o peso da última chance. Deus havia falado a Samuel com clareza. Era hora de cumprir um juízo antigo. Os amalequitas, inimigos cruéis que atacaram Israel covardemente no deserto, seriam agora julgados por sua maldade. A ordem era precisa: vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiverem: homem, mulher, criança, boi, ovelha. 1 Samuel 15, 3. A missão não era sobre conquista, era sobre obediência. Era Deus agindo como justo juiz através de um rei que deveria ser instrumento, não protagonista. Saul saiu à guerra e venceu. Mas poupou o rei Agag e o melhor das ovelhas, bois e cordeiros. Quando Samuel chegou, encontrou o som dos animais e o cheiro da desobediência. Que balido de ovelhas é este que ouço? Perguntou o profeta. Saul, com voz calma, tentou se justificar. Poupei o melhor para sacrificar ao Senhor teu Deus. Mas Samuel não se calou. Suas palavras cortaram como espada. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Ele foi direto. Saul havia rejeitado a palavra do Senhor, e por isso Deus agora o rejeitava como rei. Saul, tomado pelo medo, implorou: pequei, mas honra-me diante do povo. Mais preocupado com a imagem do que com o arrependimento. Samuel, então, virou-se para sair. E Saul agarrou sua capa, a orla se rasgou. E o profeta, com olhos ardendo, declarou: o Senhor rasgou de ti o reino de Israel hoje, e o deu a um melhor do que tu. 1 Samuel 15, 28. Samuel matou o rei Agag com sua própria mão, e nunca mais voltou a ver Saul. Chorou muito por ele, mas sabia: Deus havia escolhido outro. Essa foi a queda final. Saul começou com humildade, foi ungido com azeite,
recebeu o Espírito, venceu batalhas, mas não terminou bem. Por quê? Porque aos poucos trocou obediência por conveniência, trocou a voz de Deus pela aprovação do povo, trocou a presença pela aparência. E aqui mora uma lição cortante. Você pode estar fazendo coisas para Deus e ainda assim estar longe dele. Não é o quanto você faz, é se você ouve, se obedece, se teme. Samuel agora voltava para Ramá, carregando no coração a dor de um rei que fracassou, e no espírito a chama de uma nova esperança. Porque em Belém havia um jovem pastor, escondido entre ovelhas, que estava prestes a ser ungido rei. O silêncio de Deus pairava pesado no coração de Samuel. Ele havia passado a vida servindo ao Senhor, e agora, com idade avançada, chorava por Saul, o rei que ele mesmo ungiu e que agora havia sido rejeitado. Mas Deus falou de novo com ternura e firmeza. Até quando terás dó de Saul? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. 1 Samuel 16:1. Samuel tremeu. Saul ainda estava no trono, e a unção de outro rei poderia ser vista como traição. Mas mesmo assim, obedeceu. Chegou a Belém com prudência. Os anciãos da cidade tremeram ao vê-lo, temendo um juízo. Mas Samuel veio em paz. Pediu para ver Jessé e seus filhos. O povo assistia sem entender o que estava para acontecer. Eliabe, o filho mais velho, se apresentou. Alto, forte, bonito. Samuel pensou consigo mesmo: certamente é este. Mas Deus o corrigiu com uma lição eterna. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Um a um, os filhos de Jessé passaram. Todos foram rejeitados. Acabaram-se os jovens? Perguntou Samuel. Jessé respondeu: falta ainda o menor. Está apacentando as ovelhas. Mandaram chamá-lo. E quando Davi entrou, a presença de Deus encheu o ambiente. Ele era ruivo, de belos olhos, de aparência simples, mas carregava algo que ninguém via, um coração que amava a Deus mais do que a si mesmo. Levanta-te e unge-o, porque este é, disse o Senhor. Samuel, com mãos trêmulas e vaso em punho, derramou o azeite sobre a cabeça de Davi. E desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16:13. Mas é aqui que o contraste começa. Enquanto Davi era cheio do Espírito, Saul era tomado por um espírito maligno. Sua alma perturbada se afundava em angústia e paranoia. Seus servos sugeriram algo. Procuremos um homem que saiba tocar harpa. A música pode aliviar sua dor. E o escolhido foi Davi, o mesmo jovem ungido para substituir Saul. Agora entrava em seu palácio para tocar diante dele. Sem que o rei soubesse, o seu sucessor já caminhava pelos corredores. Davi tocava, e o espírito maligno se afastava. Ele não era rei ainda, mas já curava feridas de um trono em colapso. Você consegue ver? Deus está sempre à frente. Enquanto um coração se endurece, outro está sendo preparado. Enquanto Saul se desespera, Davi aprende a acalmar. Às vezes, você está como Davi, fiel, escondido, ignorado. Mas Deus já te viu e está te ungindo. E mais cedo do que imagina, você será chamado para tocar onde antes nem podia entrar. Porque a unção te leva, mas é o coração que te sustenta. E o mundo ainda não sabe, mas um gigante se aproxima e será derrotado por alguém que ninguém esperava. A guerra estava de volta. Os filisteus se alinharam contra Israel no vale de Elá, e com eles um gigante. Seu nome era Golias, um guerreiro de Gate, com quase 3 metros de altura, couraça de bronze, lança como a haste de um tear e palavras que rasgavam a alma do povo de Deus. Durante 40 dias, de manhã e de tarde, Golias se colocava diante do exército de Israel e gritava: escolhei dentre vós um homem que venha contra mim. Se ele vencer, seremos vossos servos, mas se eu vencer, vocês nos servirão. 1 Samuel 17:8-9. Mas ninguém se movia.
nem Saul, nem seus soldados mais experientes. O medo paralisava até os valentes. Enquanto isso, Davi estava em Belém, cuidando das ovelhas do pai. Ainda não era soldado, não usava armadura, mas seu coração já carregava a coragem de um rei. Jessé, seu pai, pediu que levasse mantimentos aos irmãos que estavam no campo de batalha. Davi obedeceu, e quando chegou ao acampamento, ouviu os gritos do gigante. Viu o exército encolhido e sentiu algo ferver dentro dele. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? 1 Samuel 17:26. Os soldados zombaram. Seu próprio irmão o repreendeu, dizendo que estava ali por curiosidade. Mas Davi não se calou. Suas palavras chegaram aos ouvidos de Saul, que o chamou. Tu não poderás pelejar contra ele. Tu és ainda moço, e ele é guerreiro desde a mocidade. Mas Davi respondeu com fé inabalável. O teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha, eu o feria e atirava da sua boca. Assim será com este filisteu, porque afrontou o Deus vivo. 1 Samuel 17:34-36. Saul permitiu que ele fosse. Tentou colocar-lhe uma armadura, mas Davi recusou. Não venceria com as armas do mundo. Venceria com aquilo que já conhecia, uma funda e 5 pedras lisas. Ele desceu ao vale. Golias olhou e riu. Sou eu algum cão para vires a mim com paus? Mas Davi respondeu com os olhos fixos no céu. Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. 1 Samuel 17:45-46. E então correu, girou a funda, lançou a pedra, e o gigante caiu com o rosto em terra. Silêncio, incredulidade, e depois um grito. Os filisteus fugiram, os israelitas os perseguiram. A vitória que ninguém esperava veio pelas mãos de um pastor, mas a vitória pública revelou algo mais. O ciúme no coração de Saul. As mulheres cantavam. Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E ali o rei começou a se inquietar. Começou a temer Davi. Começou a odiar o que Deus havia escolhido. Mas Davi não buscava o trono. Ele só queria honrar o Senhor. E essa é a chave. Quando você luta pelas causas de Deus, Ele luta pelas suas. Talvez hoje o seu gigante se chame medo, ou culpa, ou rejeição. Mas lembre-se, não importa o tamanho da ameaça, importa o tamanho do Deus que vai com você. Porque com fé, uma pedra pode derrubar uma fortaleza. A vitória contra Golias não fez de Davi apenas um herói. Fez dele uma ameaça aos olhos de Saul. O rei, que antes o amava, agora o temia. Davi se tornara popular demais, amado demais, honrado demais. E onde há inveja, nasce perseguição. Mas mesmo assim, Davi não se exaltou, continuou servindo, continuou obedecendo, continuou esperando. Saul o colocou à frente de 1000 homens, esperava que morresse na guerra. Mas Davi prosperava, vencia, o povo o aplaudia, e até a filha do rei Mical se apaixonou por ele. Saul viu nisso uma oportunidade para destruí-lo. Pediu como dote de casamento 100 prepúcios de filisteus, uma missão quase suicida. Davi, sem hesitar, trouxe 200. O casamento foi selado. Mas o ódio de Saul só crescia. Ele tentou matá-lo com uma lança, tentou emboscá-lo, enviou homens para vigiá-lo durante a noite, mas Mical o ajudou a fugir pela janela, salvando sua vida, e Davi correu para a única pessoa que poderia compreendê-lo, Samuel. Juntos foram para Naiote, e quando Saul enviou soldados para capturá-lo, o Espírito de Deus caiu sobre eles. Os homens começaram a profetizar. Saul mandou outro grupo. Aconteceu o mesmo. Enviou um terceiro. Também profetizaram. Por fim, o próprio Saul foi. E ao se aproximar, foi tomado pelo Espírito e profetizou também. Caiu e ficou despido, humilhado diante de todos. Deus estava dizendo: você pode ter o trono, Saul, mas eu tenho o controle.
Davi, agora fugitivo, foi de caverna em caverna, de cidade em cidade. Recolhia homens endividados, angustiados e rejeitados. E ali, no meio dos fracos, Deus começou a formar um exército real. Durante esse tempo, Saul perseguiu Davi com obsessão, mas em 2 momentos marcantes, Davi teve a chance de matá-lo, e não o fez. Na caverna de Engedi, Saul entrou para aliviar-se, sem saber que Davi e seus homens estavam escondidos ali. Era a chance perfeita, mas Davi apenas cortou a ponta do manto do rei e disse depois: Não estenderei a mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel 24:6. Mais tarde, em outra ocasião, Davi entrou no acampamento de Saul à noite, pegou sua lança e jarro de água e saiu sem causar dano. Ao amanhecer, gritou do alto do monte e disse: Vê, ó rei, que não há mal em mim. Por que me persegues? Saul chorou, pediu perdão, mas sua instabilidade já era conhecida. O tempo de sua queda estava próximo. Enquanto isso, Davi esperava. Não forçava, não invadia o trono, apenas confiava. Porque um rei, segundo o coração de Deus, não precisa se apressar. Ele sabe que a promessa de Deus vem no tempo de Deus. E aqui termina o primeiro livro de Samuel. Não com uma coroação, mas com um conflito. Saul continua no trono, mas seu reinado está vazio. Davi ainda está em fuga, mas seu coração já reina. E talvez seja esse o retrato da sua vida. Você ainda não chegou lá. Ainda não foi exaltado. Ainda está no deserto. Mas Deus já te ungiu, já te escolheu e está te preparando. Porque derrubar gigantes é só o começo. O verdadeiro milagre é ser moldado enquanto se espera.